E é só falar um pouco de economia, desses pilares que estão sendo testados, né? Acho que um deles é o Doge. No último overview, nós trouxemos um pouco mais de detalhe a questão de tarifa e também a questão de imigração. E a gente está trazendo aqui hoje o Doge, né, que, de certa forma, é uma forma inédita de abordar a conta pública. Então, todo mundo tinha uma incerteza enorme sobre a capacidade disso ser efetivo ou não. Então, muita gente desmereceu na largada. Acho que nós nunca desmerecemos desde o início. Tá? Eu acho que conforme o tempo está passando, a gente está vendo que esse sistema de controle de conta pública começa a gerar algum tipo de fruto, né? De resultado. Tá? Então, a gente vai abordar um pouco do detalhe e implicação econômica. A primeira coisa que eu trouxe aqui foi esse trecho do Wall Street Journal de algumas semanas, mostrando assim, um certo mau uso da contabilidade orçamentária do governo, né? Como a administração Biden permitiu que os estados gastassem dinheiro que recebem do Medicaid, ou seja, para a saúde, em outras coisas. Então, às vezes, sempre é um tabu cortar dinheiro, cortar orçamento de Medicaid, mas quando você vai no detalhe de onde está sendo gasto em outras coisas que não com saúde. Então, só para ter uma noção como às vezes tem espaço para você fazer rearranjo de despesa dentro do orçamento. E o que o Doge já efetivamente cortou e está publicado é 100 bi de dólares. Tem gente que acha que é menos, que eles exageram, enfim, ainda tem uma certa polêmica em relação ao número, mas esse é o número oficial divulgado até agora, que está nessa tabelinha aqui, né? Então 100 bi. Daí você vai lá no mercado de apostas, né, no Polymarket, o mercado de apostas acredita que vai parar por aí. Esse ano vai cortar em torno de 100 bi. Você tem uma outra agência governamental que fez uma avaliação bem profunda sobre a contabilidade pública, chegou a 233 bi de cortes possíveis do orçamento. E a Exante, que é uma consultoria que a gente gosta muito e acompanha, fez também um estudo bem detalhado e chegou em alguma coisa aproximadamente de 250 bilhões de dólares de corte factíveis de serem feitos no curto prazo. Tá? Qual que é o ponto disso tudo? Né? Primeiro que o multiplicador fiscal desses cortes é muito alto. Tá? Segundo, quando você vai no CBO, ele mostra que quando você reduz transferência do governo para os estados, para as pessoas, o multiplicador disso é acima de 1. Então é muito potente esse tipo de corte. É diferente de cortar imposto. Quando você pega cortar imposto para pessoas de alta renda, o multiplicador é 0,4. Quando você tira o dinheiro da pessoa, né, a transferência, o multiplicador é acima de 1. Então é relativamente potente esse negócio. E quando você começa a traduzir isso para a economia, o impacto começa a ser um pouco mais palpável. Tá? Então a gente colocou aqui gasto do governo sem juros, que é meio gasto primário, né, para traduzir aqui para o Brasil. Então, só para ter uma ideia, em 2024 os gastos subiram 2% em termos reais e o orçamento público para 2025 aponta um aumento pequeno de 0,4%. Só que se você colocar os cortes que estão sendo implementados pelo Doge, você já vai para a contração de gasto público nos Estados Unidos em 2025. Tá? Se forem os 100 bi anunciados oficialmente até agora, e se eles forem realmente verdadeiros, o gasto público contrai 1,2%. Se forem 200 bi, uma estimativa mais perto aí dessa agência governamental ou do Exante, a gente já vai para uma contração de perto de 3% do gasto público, e numa simulação de 600 bi de corte, que é uma simulação extrema feita pela Bloomberg, você chega a quase 10% de contração do gasto público, que eu acho muito improvável de acontecer, mas só para ter uma noção da magnitude. Tá? Acho que o mais provável é que a gente fique com alguma contração de gasto público esse ano. E quando você joga nos modelos econômicos, vamos pensar só nos cenários mais possíveis, né, que é o de 100 ou 200 bi de corte em 2025, você chega aqui com uma contração de PIB perto de 0,5%. Tá? Concentrada especialmente no segundo semestre desse ano. E o impacto em juros. Né? Você vai ter um impacto aí de aproximadamente 20 basis points a menos de juros contra o cenário em que você não corta despesas. Então você já vai começar a acumular, né, os impactos deflacionários das políticas do Trump. Então você tem o Doge aí com talvez 0,5 ponto a menos de crescimento, com impacto no Fed,